Imagina um dos filmes mais assustadores da época de 80. Um filme que mostra um terror sem igual, com monstros, mortes e catástrofes terríveis. Felipe, quem é o autor dessa história? O autor dessa história é nada mais nada menos que o próprio profeta João do livro de Apocalipse. E esse filme ficou tão assustador porque Apocalipse é simplesmente o livro mais tenso da Bíblia. O filme A Imagem da Besta, ele já começa de uma forma inquietante e simbólica, porque ele começa preparando o telespectador numa espécie de clima de tensão. E esse clima de tensão espiritual, ele simplesmente toma conta de toda a narrativa. Logo nos primeiros segundos, nós somos apresentados a uma sequência de sistema de computador. Ali a gente vê códigos e até mesmo uma tecnologia avançada. Até mesmo já sugerindo uma espécie de mundo altamente controlado, aonde o poder ele não está apenas nas mãos humanas, mas também em estruturas digitais que organizam e monitoram a sociedade. E esse sistema de vigilância, ele é simplesmente uma peça-chave que vem diretamente das profecias do Apocalipse. E já logo em seguida, o filme ele corta diretamente para uma cena que simplesmente parece comum, uma simples cena casual em um supermercado. E nessa cena nós temos o envolvimento de uma caixa e um casal. O diálogo ele começa de forma simples, só que rapidamente ele já ganha profundidade, principalmente quando eles mencionam um livro relacionado a computadores. E o livro ele fala sobre como é espantosa a tecnologia dos computadores, o avanço tecnológico, e que todo o mal e todo o controle dos seres humanos iria vir dessa tecnologia. E a caixa do supermercado, que se chama Peg, ela diz não gostar muito do livro porque ele parece ser muito assustador. E o marido de Cassie ele traz o seguinte argumento, dizendo que é bom mesmo que as pessoas se assustem, porque elas têm que despertar e abrir os olhos para o que está acontecendo. Então o marido dela começa a falar sobre questões espirituais e até mesmo sobre a palavra de Deus, e ele também fala sobre o plano de salvação. E logo depois dele dar essa advertência tanto para a esposa dele quanto para a caixa do supermercado, o filme ele simplesmente muda para uma parte incrivelmente assustadora. Não! Não! Aonde a caixa do supermercado Peg está numa espécie de plataforma de execução esperando para ser decapitada pela guilhotina. E ali tem mais pessoas esperando para ser executadas e até mesmo o corpo de uma mulher que acabou de passar pela execução. E antes de ser executada, Peg fala com Cindy, que é a irmã da moça que tinha acabado de ser executada, indagando ela por que ela tinha traído elas, que ela na verdade ela era uma espécie de monstro, que ela não tinha alma. Em Apocalipse fala que todo aquele que não aceitar a marca da besta e não negar a sua fé em Deus será executado. E aqui no caso o filme ele usa uma guilhotina porque o próprio livro de Apocalipse fala sobre os santos que não aceitaram a marca da besta, eles foram degolados. E eu acredito que aqui eles usam a guilhotina porque a guilhotina ela é um instrumento de decapitação que até mesmo ela foi usada no passado na própria Revolução Francesa. Quem é que nunca ouviu a história de Maria Antonieta? E a Cindy aqui ela representa aquela pessoa que preferiu aceitar a marca e negar o nome de Deus. Você traiu a gente! Você deve estar no inferno! Minha irmã jogou toda a sua vida fora por um Deus que nem mesmo existe. Não pode ver que a guilhotina é real. Por favor, aceite essa marca, Patty. E aqui, pessoal, agora o clima ele muda bastante, porque o que antes era uma sugestão, agora se torna uma realidade. E quando a Peg ela vê o horror que estava prestes a acontecer, ela simplesmente surta. Então a parte mais perturbadora acontece, ela é deitada na guilhotina e a pergunta mais emblemática é feita para ela. Deseja renunciar à sua fé em Deus e receber sua identificação na sua mão direita ou na sua testa? Se quiser, responder, eu aceito. E você será recolocada em seu justo lugar na sociedade. E a Peg ela comete um dos maiores erros. Ela nega a marca, só que no meio do caminho ela muda de ideia, só que já era tarde demais. E aqui a gente vê que a execução ela acontece de forma fria, automática e quase mecânica. A morte aqui da Peg, ela praticamente simboliza a consequência da dúvida, do medo e da falta de perseverança diante da fé. Lembrando que isso aqui não são minhas palavras, é a interpretação do filme. E essa sequência inicial ela é extremamente poderosa, porque ela estabelece o tom do filme. Um mundo que te obriga a fazer escolhas, aonde quem escolhe a Deus perde a sua vida e quem escolhe a marca perde a sua alma. E logo depois dessa cena brutal, o filme ele nos mostra 4 personagens que são importantíssimos para essa trama. David, que é um cristão disfarçado de soldado, Leslie, que conseguiu fugir da execução, Cassie, que é a mulher grávida do início que não teria sido arrebatada, e
e o seu filho Billy, que no caso já tinha nascido. E essa cena onde os 4 estão, ela é muito tensa. E aqui os personagens, eles estão praticamente vivendo nas sombras, tentando sobreviver em um mundo onde a fé, ela se tornou um crime. E nessa cena, o ambiente ele é pesado, ele é quase sufocante. Isso aqui não é apenas um esconderijo físico, é praticamente o reflexo do emocional deles. O encontro ali dos 4 personagens, ele praticamente carrega um misto de desconfiança e esperança. E encontrar pessoas que estejam do mesmo lado que eles estão é praticamente como achar água no deserto. E a partir daí o grupo ele tenta fugir, só que o filme ele reforça que as coisas não são tão simples assim. A perseguição ela é constante, quase onipresente. E em uma tentativa de fuga, a Leslie é baleada e é deixada para trás. Só que minutos depois, ela ressuscita, se baseando naquela passagem que fala que nesse dia a morte fugirá. Agora apenas em 3, David, Cassandra e Billy, eles tentam sobreviver como podem. E eles acabam parando no esconderijo de um velho pastor que dá abrigo para eles. E eles até mesmo indagam esse pastor por que ele não subiu com Jesus, já que ele era um cristão. E ele fala que o pecado dele foi omitir questões da Bíblia para poder não perder pessoas. É muito importante também o detalhe que o pastor ali ele conseguia sobreviver porque ele tinha uma cabra que dava leite e galinhas que davam ovos. E também ele tinha alguns pés de frutas. E é claro, o local era bem escondido. E é muito importante essa questão porque nesse dia as pessoas que não tiverem a marca da besta na mão direita ou na testa não vão poder comprar. O dinheiro ele não vai valer de nada se você não tiver a marca da besta. E o pastor começa a ensinar eles sobre o Apocalipse, até mesmo sobre todos os períodos que eles vão ter que passar. Ele até mesmo diz que o período que eles estão vivendo é a grande tribulação. O David ele também fala sobre uma ideia que seria muito ousada e arriscada, que seria fazer uma marca falsa para que eles pudessem comprar. E a ideia ela é muito arriscada porque além de se não der certo, eles são presos e executados. Então ele e Cassie vão no supermercado tentar fazer compras com a marca falsa, mas infelizmente o plano deles não funciona. Eles conseguem fugir rapidamente de lá e por pouco não são pegos pela União. E essa cena ela é muito tensa porque mostra que não tem jeito de burlar o sistema. O sistema ali ele não abre nenhuma brecha, então o controle ele é absoluto. E depois da tentativa fracassada no mercado, a história ela começa a ficar mais tensa e mais sombria, porque a partir dali a perseguição ela se intensifica mais ainda. Após a fuga dos soldados, o David e a Cassie eles conseguem escapar por pouco, só que o grupo ele fica mais vulnerável, porque o erro no mercado ele praticamente denuncia a existência deles. E o clima ele muda, porque agora não é só sobrevivência escondida, agora é caçada. E nesse ponto o filme começa a trabalhar na separação do grupo, porque agora eles não conseguem mais ficar juntos em segurança. E essa fragmentação é importante porque ela aumenta, ela intensifica a sensação de desamparo. Cada personagem passa a enfrentar o sistema de forma mais isolada, o que intensifica mais ainda o conflito interno de cada um. E ainda para completar, tem um casal de agentes do governo que está atrás deles. É muito interessante que o filme também ele toca muito na questão da traição e da fraqueza espiritual. Personagens como a própria Cassandra, que parecia estar firme, começam a ser colocados à prova, porque agora eles estão enfrentando medo, fome, cansaço, e tudo isso vai minando a resistência. E é nesse contexto que figuras como a Cindy ganham mais peso simbólico, porque mostram um caminho, o de ceder para sobreviver. E já no final do filme a situação ela fica muito complicada. O casal de agentes Jerry e Annie acham Cassie e Billy, mas o gafanhoto do abismo ataca os dois e até mesmo a própria Cassie. E então David encontra Billy e também encontra Leslie, mas a mesma traidora Cindy os entrega para o anticristo. Leslie e Billy são executados na plataforma, mas não mostram um pingo de medo no olhar, apenas o balão vermelho do menino subindo ao céu que faz David chorar, porque rapidamente ele percebe o que tinha acontecido. E o filme termina com David sendo levado para ser executado sem negar a sua fé. Esse filme ele tem 3 partes, a que a gente acabou de ver agora é a segunda, a do meio. Eu quis falar sobre ela porque das 3 eu acredito que é a mais impactante, mas no terceiro filme você vê que a história do David não acabou. Pessoal, agora aqui eu quero falar sobre algumas questões que seriam alguns erros que o filme ele comete. E eu tô falando isso por pura interpretação da própria Bíblia. A primeira questão que eu quero falar é sobre o arrebatamento. O arrebatamento, ele seria um evento que seria os cristãos, eles subirem e ficar na terra somente os pecadores. E eu não tô dizendo que a Bíblia ela não fale sobre esse evento, só que os religiosos, eles mencionam, eles colocam ele logo no início da tribulação. Só que isso tá errado. Se você analisar bem
Porém, a Bíblia, Apocalipse, você vai ver que não está certo. Por exemplo, onde fala sobre arrebatamento seria em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Só que aqui você precisa entender uma coisa muito importante. O Apocalipse, ele é dividido em 3 eventos. 7 selos é o primeiro evento. 7 trombetas é o segundo evento. 7 taças é o terceiro evento. O arrebatamento aqui está descrito para acontecer no final da segunda etapa, ou seja, na última trombeta. E por que na última trombeta? Porque depois da última trombeta são as 7 taças, e as 7 taças é somente ira de Deus, ou seja, não vai poder ter nenhum dos santos, nenhum dos salvos, nenhuma das pessoas que foram fiéis a Deus vão poder estar nessa terra. Pensa todo o ódio, toda a ira de Deus colocada em 7 taças que serão derramadas na terra. Aqui sim começa o verdadeiro sofrimento do homem. Tanto que você vê que está errado que no filme diz que os santos eles foram arrebatados. Se os santos foram arrebatados, como é que a criança, o Billy, ele estava nesse mundo caótico, só com pecadores? Sendo que uma criança é pura e inocente. O Billy ali, ele tinha apenas 3 anos. Tanto que em Mateus 19,14, Jesus fala: "Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus." Então, como uma criança de 3 anos ficou em um mundo cheio de pecadores? Outra coisa, em Apocalipse, capítulo 7, verso 3, fala de 144 mil, ou seja, pessoas que são seladas pelo próprio Deus. Essas pessoas, os 144 mil, eles serão selados pelo próprio Deus e o anticristo não vai poder tocar neles. E vocês podem ler o livro de Apocalipse do início até o fim. Vocês vão ver que não tem nada falando sobre arrebatamento ali no início. De acordo com a Bíblia, o que vai existir é o povo de Deus fugindo do anticristo. Outra questão, vocês viram que quando a Leslie, ela toma um tiro, ela cai morta e depois volta à vida? Essa passagem aqui para mim, Felipe, ela não significa que as pessoas naquele dia, por exemplo, elas vão morrer e do nada elas vão ressuscitar porque não vai mais ter morte. Não. Aqui a gente tem que entender uma coisa. Apocalipse, ele fala de futuro. Já está sendo falado que o futuro ele está proporcionando a imortalidade. O que seria a imortalidade? Um avanço da tecnologia que as pessoas, elas praticamente elas não vão morrer por causa desse avanço tecnológico. Então eu acredito que seja isso. Como Apocalipse ele se trata, né, de um tempo futuro, eu acredito que nessa época a tecnologia ela vai estar tão avançada, e já está se falando disso já. Não sei se vai ser tratamento por célula-tronco, o que vai ser, mas as pessoas praticamente vai ser difícil delas morrerem. Então eu acredito que vem nessa questão. É que nem, por exemplo, a passagem dos gafanhotos que saem do poço do abismo, lá em Apocalipse capítulo 9, do verso 3 ao 7, que diz o seguinte: "E da fumaça saíram o gafanhoto sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem o escorpião da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, e nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que só matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião." Porque ele fala que aqueles gafanhotos, eles tinham a aparência de cavalos preparados para a guerra, tinham coroa sobre suas cabeças, cabelos como de mulher, dentes como de leão e asas que faziam barulho como exércitos. Alguns estudiosos falam que até mesmo essa representação para os dias de hoje seria sobre o helicóptero. Não estou dizendo que seja mesmo o helicóptero, mas o João, coitado, ele usou as palavras que ele tinha naquela época. E é como eu estava falando para vocês, o Apocalipse ele fala sobre 3 etapas: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vamos começar pelo início, os 7 selos. O primeiro selo, o cavalo branco. Um cavaleiro que ele sai para conquistar. Representa engano, conquista e o início do domínio do anticristo. E outra coisa, os 7 selos, eles são antes
do anticristo aparecer na terra. O segundo selo é o cavalo vermelho. Ali seria quando a paz ela é retirada da terra. No caso, ele vai espalhar guerra e violência. Terceiro selo, cavalo preto. O cavalo preto vai trazer fome e crise. Quarto selo, cavalo amarelo. No caso do cavalo amarelo, ele vai trazer morte em massa. E ainda tem uma questão. Ele vai matar e ainda lançar as pessoas no inferno, porque diz que ele está sendo seguido pelo inferno. O quinto selo seria as almas dos cristãos que morreram antigamente, que no caso eles estão clamando por justiça, então eles vão receber vestes brancas e vão descansar até a vinda de Jesus. O sexto selo vai ser uma espécie de catástrofe cósmica, ele vai abalar, vai ser um terremoto que vai abalar todo o universo. E o sétimo selo é que vai ter um silêncio enorme no céu. Um momento de pausa antes de algo ainda pior. E o sétimo selo, ele abre caminho para a sétima trombeta. Já as 7 trombetas, elas são juízos que vão acontecer na época do anticristo. No caso, quando o anticristo já estiver reinando sobre a terra. Na primeira trombeta, granizo e fogo vão cair do céu. E 1/3 da vegetação será destruída. Na segunda trombeta, algo como uma montanha em chamas vai cair no mar. E 1/3 do mar virará em sangue. Na terceira trombeta, uma estrela do céu chamada Absinto cairá no mar. E as águas ficarão poluídas e amargas. Na quarta trombeta vai acontecer escuridão parcial, ou seja, o dia ele vai escurecer muito mais rápido que o normal. A quinta trombeta é o primeiro ai. São 3 ais. Aqui a gente vai ter o primeiro. E aqui entram os gafanhotos demoníacos que saem do poço do abismo e vão ferir os homens. A Bíblia fala que eles atormentarão as pessoas por meses. A sexta trombeta é o segundo ai. Um exército gigantesco vai ser liberado e 1/3 da humanidade vai morrer. Sétima trombeta é o terceiro ai. É avisando que o reino de Deus está prestes a se estabelecer. As 7 trombetas são castigos para poder avisar. Vocês que não tomaram o jeito, mudem enquanto é tempo. E agora, meus queridos, é as 7 taças da ira de Deus. E aqui não há mais aviso. Agora não é mais castigo, é ira. Aqui 7 anjos com 7 taças, cheia da ira de Deus, vão derramar cada uma delas na terra. A primeira taça vai ser chagas terríveis nas pessoas que tiverem a marca. Na segunda taça, agora o mar ele vai se tornar completamente em sangue. Simplesmente tudo no mar vai morrer. Aí você vai pensar, nossa, ainda bem que não foi nos rios. Olha a terceira taça. Rios e fontes virarão sangue. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente ir para a quarta taça. Você gosta de calor? 44 graus, 50 graus? Porque na quarta taça está dizendo que o sol ele vai queimar intensamente. As pessoas vão ser abrasadas pelo calor. A quinta taça será trevas sobre o reino da besta. Irá haver dor e desespero total. Na sexta taça, o rio Eufrates vai secar. E isso vai ser a preparação para a batalha final do Armagedon. A sétima taça vai ser o juízo final. Simplesmente a queda da Babilônia. Esse vai ser o colapso definitivo do mundo. Outro grande erro que o pastor também comete ali. Ele fala que o dragão, que é o diabo, ele é a besta. Só que se você ler a Bíblia com muita atenção, você vai ver que o diabo, o dragão e a besta são seres distintos. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. Olha aqui, vamos ler de novo. A besta, olha só, ela era semelhante a leopardo e os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E olha o que acontece aqui. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. Como é que a besta é o dragão? Se o dragão aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 2, ele dá o poder e o seu trono para a besta. Ah, quer dizer que o diabo ele é o dragão? De acordo com a Bíblia, sim, porque olha só aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Tanto que a besta ela não é o diabo, que olha aqui também essa passagem. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E olha aqui agora o que fala em Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo,
abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Olha só, ele prendeu o dragão. Você vê que antes a besta, ela foi o quê? Pro lago de fogo. Ela e o falso profeta. E agora só aqui em Apocalipse capítulo 20, no verso 1, que o anjo ele desce com a chave do abismo e uma cadeia nas suas mãos e ele prende o dragão. E também fala que só depois de 1000 anos ele seria solto e finalmente destruído para sempre. Então esse, de acordo com a Bíblia, é claro, é o verdadeiro fim do diabo. A gente vê que o Apocalipse ele é uma história fascinante, né, pessoal? Esse daqui foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.